Olá amigos da comunidade Power Builder, bem-vindos novamente. Desta vez veremos o trabalho dentro do Power Builder 2021 para criar e invocar um .NET Assembler. Nossa agenda será ver como é o trabalho dos Assemblers em Power Builder. Veremos os objetos .NET Assembler e .NET Object e também uma demonstração. Tradicionalmente em Power Builder, cada vez que nós queremos ampliar uma funcionalidade que não está implementada com os objetos nativos dentro do Power Builder, temos incorporado os Assembler. Em versões anteriores do Power Builder 2019 R2, o trabalho com os Assemblers requeria que a comunicação, ou seja, a interoperabilidade com, fosse tratada manualmente através de uma técnica conhecida como CCW. O CCW nos permite gerar em tempo de execução um receptor invocável, um Holy Object, um objeto proxy, e a partir daí necessitávamos invocar as rotinas ou as funções de Assemblers. Porém, a partir da versão 2019 R2, a invocação dos Assemblers é muito mais fácil e se realiza de maneira nativa. Quer dizer, já não necessitamos da técnica CCW, não necessitamos conhecer muito detalhes da Assembler, não necessitamos conhecer os nomes das classes, não necessitamos conhecer as operações, os nomes exatos das operações, nem os valores que necessitamos mapear desse Power Builder, para que se invoque corretamente os Assemblers. Somente necessitamos utilizar a ferramenta .NET DLL Importer para que nos ajude a gerar ou instanciar os objetos .NET Assembler e .NET Object. Ampliando um pouco mais a informação sobre .NET Assembler e .NET Object, devemos dizer que ambos são necessários para trabalhar com Assembler. Primeiro necessitamos do .NET Assembler, porque ele vai representar em tempo de execução todo o Assembler dentro do Power Builder. A parte do .NET Object sendo o Object NVO, que vai representar uma classe específica da Assembler. Por exemplo, se meu Assembler tivesse 3 classes, então a ferramenta .NET DLL Importer vai gerar 3 objetos .NET Objects na minha biblioteca. Cada um desses objetos também terá um mapeamento das funções e dos tipos de dados equivalentes em Power Builder, com os pontos .NET. A ferramenta .NET DLL Importer também nos vai ajudar a simplificar a definição e a instanciação .NET Assembler através do check, que nos vai permitir encapsular um objeto .NET Assembler em cada objeto .NET Object. Um programador Power Builder normalmente vai interagir com .NET Object, mas se não instanciar previamente o .NET Assembler, não vai poder executar esse .NET Object. Por isso existe esse check. Mas também o programador pode instanciar o .NET Assembler manualmente. Caso haja necessidade, por exemplo, se o construtor da Assembler requer argumentos e se for instanciado manualmente em código PowerScript. Agora vamos ver uma demonstração. Primeiro vamos ver como é fácil a criação de um Assembler com um par de classes e logo veremos como invocamos estas classes no PowerScript. Iniciaremos a demonstração no Snap Develop. Vamos criar um novo projeto, escolher o tipo de classe Library Net Core. Então temos a estrutura, é o namespace, Assembly Demo 01. O primeiro nível dessa estrutura é o namespace, que vai agrupar uma série de classes. Então no caso aqui é a classe 1, por exemplo, esse namespace já vem com a primeira classe, que se chama classe 1, né? E podemos começar a codificar as funções e métodos que necessitamos. Por exemplo, vou pegar um código
uma função que se chama myLogin. Essa função recebe dois argumentos do tipo string e retorna um boolean. Duas strings e um boolean. O valor de retorno vai depender da comparação que tenham as variáveis user e password, que se enviam como argumento. Uma vez que se tem o código estando pronto, vamos gerar. Então, no caso, esse user Power Builder, senha password de 2019, retorne true. Vou gerar a build solution. Uma vez gerada, temos tudo realizado com sucesso, podemos abrir a pasta que contém bin, debug, padll e colocar na pasta do projeto, do Power Builder. Está aqui. Bom, em Power Builder, então vamos abrir o Power Builder, vamos em Tools, NetDLL Importer, selecionamos a DLL que acabamos de gerar, em seguida verificamos que o framework no qual foi compilado, nesse caso é o .NET Core, a target de destino PBT e o destinator da PBL. Na parte inferior, vemos dois painéis. O primeiro, lado esquerdo, corresponde a Assembly e o lado direito é uma prévia do resultado em Power Builder. No lado esquerdo, temos o primeiro nível, que é um Assembly completo, logo o namespace, e o terceiro nível, a classe, e por último, as funções. Os valores de resultado em Power Builder, o primeiro nível é a PBL, onde se guarda o objeto e os outros objetos .NET Objects. Aqui também vamos ver que já estão sendo mapeadas as funções em Assembly com o prefixo OFF. Podemos configurar ou modificar aí mesmo na parte das configurações avançadas. Algo muito importante que havia comentado é assegurar que a opção Encapsulate esteja marcada. Quando estamos seguros de tudo, acionamos Importar. Imediatamente vamos ver que foi gerado um objeto NVO e com esse objeto NVO podemos invocar a funcionalidade da Assembly nos nossos objetos Power Builder. Por exemplo, aqui uma janela onde tem duas caixas de texto, um botão OK para validar o login, que é o objeto dessa Assembly. Declaramos a classe, instanciamos a classe e logo invocamos a função de acordo com a ferramenta que mapeou essa função. Nesse caso, o OFF. Nesse caso, vamos executar, colocando os dados, clicamos em OK. Nesse caso, vamos colocar 2019, que é o correto, e OK, e OK. Vamos colocar outro valor e ele, dados incorretos. Voltamos a Snap Develop, vamos modificar o código-fonte dessa Assembly. Adicionamos um pacote System, using System. IO. Vou adicionar um namespace 02, classe 2, criar uma nova classe dentro dela, adiciono uma nova função que se chama Last Modifier. Esta função vai dizer quando foi a última vez que esse arquivo foi modificado, nesse caso a nossa DLL. Uma vez que copiamos a DLL da Assembly, essa função vai dizer quando foi a última vez que esse arquivo foi modificado, nesse caso a nossa própria Assembly. Build Solution. Isso, vamos ler agora em Power Builder, Tools, Net Importer. Vamos colocar a nova, selecioná-la, tem as duas classes, classe 1 e classe 2, um Importer, e agora gerou um NVO classe 2. Agora temos as duas classes e a nova função Last Modifier. Vamos modificar a minha janela, Last Modifier, e eu tenho o código para invocar essa função, adiciono esse botão e declaro a variável NVO. Instancio, chamo a função e finalmente executo. Última modificação está aqui. Bom, com isso estamos terminando o tutorial de hoje. Muito obrigado. Agradecemos se vocês compartilharem esta informação com a comunidade Power Builder e até o próximo vídeo.